Amém. Foi um percurso aí bem acelerado, não foi? Tudo tem acontecido de forma muito acelerada, como você pode perceber. Começar como dirigente, diácono e depois como coordenador do setor presbítero. De fato, eu não digo isso como falsa modéstia, como pseudo-humildade. Mas eu vejo isso como um Deus que mostra para as pessoas que ele tem o controle da igreja. E se ele quiser chamar um Davi de trás das malhadas, ele chama. Se ele quiser chamar um Gideão que está malhando trigo no lagar, ele chama. Se ele quiser chamar Jeremias, que estava sendo preparado para ser sacerdote, para o ministério profético, né, sendo ele uma criança aos seus próprios olhos, ele chama. Então, assim, Deus ele é especialista em confundir a mente humana. Chamar pessoas que aparentemente não têm o preparo, não têm a experiência, não têm condições para desempenhar o ministério e capacitá-las e usá-las para o louvor da sua glória. Para que ninguém diga, fui eu, foi o meu preparo, foi a minha capacidade, foi a minha vivência. Não, foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Esse entendimento que é Deus, Deus e Deus, e não tem outra explicação. Eu via recentemente o pastor Luiz Saião comentar sobre essa mente de Deus, né? Que é essa forma de Deus trabalhar. Ele disse, você olha para Gênesis, aí a importância que se tem da primogenitura. Exato. Mas aí Deus diz, não, eu vou usar o mais novo, não vou usar o mais velho. Ele vai entender. O maior servirá o menor. O maior servirá o menor, né? Exato. Deus faz essas coisas exatamente para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eu acho isso muito interessante para pensar o seguinte: se fosse pela lógica humana, você não seria escolhido. Se fosse pela lógica humana, vou falar por mim, outros evangelistas muito melhores e mais preparados do que eu poderiam estar desempenhando o santo ministério. E eu não digo isso querendo me diminuir, não, de maneira nenhuma, mas é uma questão de você reconhecer suas próprias limitações. Tem obreiros muito melhores, mas é Deus que chama. É ele que abre as portas, é ele que faz essas coisas para que as pessoas entendam que é o Senhor que faz. Pastor Josenil, aí eu deixei pro finalzinho para falar um detalhe interessante, né? Que a gente começou e nós comentamos que o pastor Josenil, pai, né? E quando bota o Júnior é porque é o filho. Exato. O pastor Josenil, pai, ele tá aqui nos bastidores com a gente. Exato. Mais uma coisa curiosa que eu achei interessante no seu ministério é que hoje o pastor Josenil, ele é ovelha sua, né? Exato. Você é o pastor da congregação e ele, por tantos anos, foi pastor, foi coordenador, né? E seu pai, e você foi co-pastor dele. Exato, né? Exato. Aí agora ele está se congregando com você. E esse detalhe, ele tem se repetido também em pelo menos mais 2 pastores, né? Isso. Que também tem o Júnior no nome. Pois é. São os 3 Júniors, né? Que é o pastor Arnon Júnior, o pastor Varela Júnior e o pastor Josenil Júnior, né? Que tem o privilégio... E todos eles, o pai está se congregando com o filho, né? Exatamente. Pastor Arnon Júnior, o pastor Arnon se congrega com ele, né? O pastor Varela Júnior também, o pastor Varela se congrega com ele. E eu tenho esse privilégio de ter o meu pai se congregando ao meu lado. Me sinto lisonjeado e enriquecido. Eu sempre, quando meu pai está presente, quem petra a bênção apostólica é ele. Ele sabe muito bem que durante anos a Santa Ceia, ele presente, quem celebrava a ceia era ele. Mesmo eu estando presente, eu passava essa atribuição para ele, por honrá-lo e entender que o meu pai ele foi fundamental para o meu ministério. Se eu sou pastor hoje, eu devo isso ao meu pai. Porque se eu não visse nele o exemplo, se eu não visse dele o amor pelas almas, o amor pela obra, a seriedade com que o ministério pastoral sempre foi desempenhado por ele, pode ter certeza que eu não estaria onde eu estou hoje. Então, existem homens que deixam legados para nós. Existem homens que servem de inspiração, de exemplo para nós. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está se espelhando em Cristo, mas ao mesmo tempo servindo também como fonte de inspiração para outras pessoas. Do mesmo jeito que nós cremos em Jesus, nós seguimos o exemplo de Paulo, ou seja, nós precisamos nos espelhar em homens de Deus, e são muitos. Eu tenho muitas referências espirituais, mas o meu pai é uma referência que de fato... eu levo para minha vida, carrego para o meu ministério e eu me sinto honrado. Ele voltou para Nazaré, foi a primeira polo que ele teve o privilégio de coordenar. Olha, Nazaré 1. Interessante. Aí é a primeira polo que eu estou coordenando, Nazaré 1. Ele passou 4 anos lá. E eu agora estou começando a minha trajetória como pastor de Nazaré, como coordenador do setor 17. Então, essas similaridades são muito interessantes. Sei que o pastor Zenil vai vir aqui depois e contar a experiência dele, mas meu pai foi chamado para integrar a diretoria da igreja como presbítero da igreja. Pastor
João Gomes, na época, pastor João Gomes, o convidou através de uma revelação divina. Ele sequer sabia o nome do meu pai. Ele sabia só que ele era dirigente de Lagoa Nova. E o chamou como presbítero. Então, assim, alguns até chegaram a dizer assim, ele caiu de paraquedas, de onde veio? Porque ele não era de Natal, ele era de Recife. Então, eu vejo na minha vida acontecendo muita coisa que aconteceu na vida do meu pai. Às vezes, a similaridade, as similitudes, assim, dentro do ministério são muitas. E, às vezes, as pessoas que não conhecem a história dele não entendem o que tem acontecido comigo. Eu sempre digo que o desafio de você ser filho de pastor é alguém achar que você só está ali por causa do seu pai. Mas na realidade, eu sempre brinco dizendo, nós temos 254 dirigentes de congregação em Natal. Quantos destes são filhos de pastor? Se você for olhar para esse contingente, você não vai chegar a 5% do contingente. Demonstrando que Deus chama o pai e chama o filho. Não é por causa dele. Lógico, tem uma influência muito grande, porque se eu estou aqui hoje, eu devo isso ao meu pai. Agora, nós estamos trilhando caminhos diferentes, ainda que com muitas similaridades. Amém. Vamos marcar, viu, pastor? Agora o senhor está devendo aqui, ó, para o pessoal. Vamos ver aí essa data para a gente ter o testemunho do pastor Josenil também aqui. Mas, pastor Josenil Júnior, a gente está concluindo já? Sim. Então eu queria que você deixasse agora um conselho para a nossa geração, né? Porque quando eu converso com os pastores mais antigos, eu digo, um conselho para a nova geração, né? Mas agora é para a nossa. Exato. Né? E também para essa nova mesmo, que virá aí, essa turma, né, de jovens e adolescentes. Deixe uma palavra final. Aí você pode agora se dirigir diretamente para essa câmera aqui.